Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Boa noite a todos, que Deus possa nos envolver nesse instante, que as luzes do nosso Mestre Jesus possam acalentar a todos os corações nesta noite. Felizes os convidados, não é? Que estamos aqui reunidos para esse banquete, onde vamos aprender mais um pouquinho. Que Jesus nos ensine e nos dê força nesses momentos difíceis que estamos passando. Que possamos ter a fé, essa chama acesa em nossos corações. E assim, aproveitarmos ao máximo essas orações, essas bênçãos que hoje aqui vamos receber. Que Jesus possa acalentar a cada um nesse instante, trazendo esse alívio para todos esses que foram citados, que estão precisando de orações, de luzes, que Jesus possa permanecer sempre conosco, que possamos caminhar de mão dadas com o nosso Mestre. Assim teremos coragem, venceremos. A fé está sempre, a luz do nosso Mestre querido possa nos envolver, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14 do Evangelho. Capítulo 14 é honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o último item, o item 9, é instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu não vou ler, porque a Vilma caprichou comigo dessa vez. Ele é extenso, são 3 páginas. Então, mas a gente vai comentar e vocês vão ver assim como é maravilhoso esse item. É uma lição, para mim eu achei uma lição de vida. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Então, Kardec, ele começa falando sobre a ingratidão. E ele diz que a ingratidão, ela decorre do egoísmo. E tem tudo a ver mesmo, né? Uma pessoa ingrata é a pessoa egoísta, que só enxerga o próprio umbigo, não vê o outro, né? Não vê o que o outro já fez, não reconhece, não agradece, né? E a gente vê tantos e tantos casos, né? De pessoas que são ingratas, infelizmente, né? Que a gente percebe que o outro fez tanto por ele e a pessoa, de repente, esquece e passa por cima. E o Kardec fala que isso é pior ainda quando é a ingratidão dos filhos para com os pais. E, infelizmente, também isso a gente vê muito, né? Quantos casos eu já pude ver, assim, a mãe que se dedicou, que amamentou, que levou o filho para a escola, que ensinou a andar, que fez tudo. Quando ele fica adulto, ele nem telefona para a mãe, nem lembra que a mãe existe, ela fica lá chorosa, esperando um mínimo de atenção. Então, ele coloca bem nesse sentido da ingratidão, né? E a partir daí, ele explica um pouco como que se dá o desencarne, que eu achei assim, bem interessante. Então, ele colocou, quando a gente desencarna, e se a gente carregar com a gente só coisas boas, só coisas, boas ações que a gente fez, as paixões que a gente teve, as virtudes que a gente adquiriu, coisas que a gente aprendeu, as caridades, tudo de bom que aconteceu, que a gente só carregar isso com a gente, muito provavelmente, quando a gente chegar no espaço, no mundo dos espíritos, a gente vai ter o espaço para se aperfeiçoar, ou até pode acontecer de momentaneamente a pessoa ficar estacionária, que é normal, mas em seguida ele vai enxergar a luz e vai fazer o caminho dele. No entanto, ele diz, se a pessoa, ao desencarnar, levar carregando com ele ódio, mágoa, não esquece tudo aquilo que fizeram de mal, que carregou, que pegou para ele pesado, e que fica ainda com aquele sentimento de vingança, que não deu tempo nessa encarnação de se vingar. Pessoa que desencarna com carregando isso com ela, não vai encontrar luz, claro, né? Uma pessoa assim, ela vai, depois de muito tempo, de muito sofrer, muita pressa, muita reflexão, vai concluir. Aí sim ele vai entender que o único caminho para chegar a Deus é através da caridade. E aí ele esclarece que não existe caridade sem a gente esquecer as ofensas, as injúrias, as maldades que fizeram com a gente. E ele fala, não existe caridade também sem a gente deixar de lado essa mágoa, esse rancor, sem a gente perdoar. Então a gente precisa perdoar para poder dizer estou praticando caridade. Senão de nada adianta, não é caridade. E isso fica assim muito claro, evidentemente, né? E aí, quando o espírito encarna novamente, que tem uma nova oportunidade, ele coloca, aí você vem numa família e vai estar nessa família exatamente aquele espírito
que quando você desencarnou, você tinha raiva, tinha ódio, queria se vingar. Vai ser com ele mesmo que você vai estar na mesma família, lado a lado. E aí ele faz uma pergunta: e qual vai ser a sua conduta nessa família? Convivendo com essa pessoa que na outra encarnação foi tão difícil. E ele fala: vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser forte, né? Mas você pode se tornar amigo, como pode se tornar inimigo dele. Você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. E daí o Kardec dá uma explicação sobre esses ódios, essas coisas que acontecem nas famílias, né? Ele coloca, por que a gente observa que tem crianças, por exemplo, que não se dá com o irmão, desde pequenininho? Tem aquela antipatia, fica com aquela ciumeira, fica com aquela briga, e cresce assim, e assim vai sempre dessa forma, né? E a gente não consegue explicar por que tanto ódio, por que ele não se dá bem com o outro, né? É só a gente ter um olhar para o passado. Se a gente tiver um olhar para as outras existências, para as outras vidas, a gente vai entender por que isso acontece. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? E aí ele coloca, todos nós, quando aqui chegamos, quando encarnamos, nós temos uma missão. Isso nós sabemos, que a gente tem uma missão, todos nós sabemos, né? E essa missão que nos é confiada pode ser de ter um filho ingrato. Pode ser essa a missão, né? E aí vai chegar um momento em que a espiritualidade, ou Deus, vai te perguntar, né? O que você fez com aquele filho que foi confiado para a sua guarda? O que você fez com aquele filho? Como que você tratou aquele filho? Sabemos que ele ia te dar problema, né? Se você não cumpriu com o seu compromisso, com a sua missão, você não tratou bem aquele filho, não soube entender, provavelmente vai ter uma outra encarnação, você vai pedir uma outra encarnação para voltar novamente com ele. E aí você, quem sabe, cair a ficha, né? de entender que você tem que tratar com amor, com carinho, tem que compreender essa pessoa, tem que perdoar. E só assim ele vai reconhecer o seu valor e aí sim pode criar um elo de amor. É assim que ele explica. Então, qual é a moral que tem disso que eu estou falando até agora, que ele expõe? Que se a gente tem uma criança, a gente tem um filho que te repele, que te dá problema, e existe muito disso, todos nós sabemos, a gente nunca deve repelir aquele filho. Pelo contrário, a gente tem que... É esse aquele que nós temos mais que abraçar, mais que cuidar, mais que zelar. E aí ele fala uma coisa importantíssima. Através das nossas ações, dos nossos exemplos, das nossas palavras, da nossa conduta no dia a dia, nós vamos mostrando a ele que nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento ele só vai acontecer se a gente se respeitar e se a gente der amor um ao outro. Eu achei isso perfeito, né? Eu acho que explica muito bem por que a gente vê assim, que tem filhos que desrespeitam os pais e o inverso também, né? Nas famílias, do modo geral, os desentendimentos que a gente vê. E se a gente não agir dessa forma, ele falou, aí vem a expiação. E aí a gente não entende por que tanta expiação. Mas é por aí mesmo que a coisa acontece. Aí ele faz uma pergunta, como que a gente cumpre essa minha missão, né? Então, se a gente tem na família uma pessoa, uma ovelhinha negra que dá tanto trabalho, como que a gente vai cumprir com essa missão? E ele coloca, é muito simples, ele disse. Não precisa ser nem um erudito, nem uma pessoa muito estudada, não precisa ter mestrado, doutorado, não precisa ter nada disso. Uma pessoa na mais simples ignorância, um analfabeto, consegue resolver com toda a simplicidade essa questão, né? E aí ele até faz uma
uma metáfora, né? Antes disso ele coloca, porque todas as pessoas, quando encarnam, elas vêm carregadas com instintos que são bons e podem ser maus. Tudo fruto de experiências passadas, né? E aí ele faz a metáfora, ele fala, é como se fosse um jardineiro, colocando a mãe, o pai e o filho, né? É como se você fosse um jardineiro, que você está zelando por aquele jardim, zelando por aquele filho. Aí nasceu um brotinho que não tem nada a ver, um matinho, uma erva daninha, você vai lá com todo carinho, tira aquele matinho, mostra para ele que não é assim que a gente vai conseguir conquistar o nosso espaço, o nosso terreno, e assim você vai tratando desse jardim. Achei bem interessante essa comparação que ele faz. E aí, em seguida, ele coloca: Deus, na sua bondade infinita, ele nunca fecha a porta para nenhum de nós. Às vezes a gente até sente, ai meu Deus do céu, acho que fui esquecida, mas não fomos. Ele nunca fecha a porta para nenhum de nós, porque nós todos somos filhos dele. Então ele sempre vai abrir os braços, mesmo para aquele filho que era mais desregulado, que apresentava mais problemas, mas ele sempre vai abrir os braços para acolher quando ele acordar que o verdadeiro caminho não era aquele que ele estava seguindo. Né? Então, é aí que a gente tem que sentir essas coisas todas. Né? E aí ele fala na sequência em provas fortes. E eu pergunto para vocês, quem de nós temos provas fortes, né? Todos nós temos provas fortes. Ele fala que a gente tem que aceitar as provas fortes como o amor que nós temos por Deus. Pelo amor que nós temos por Deus, a gente tem que aceitar essas provas fortes que aparecem. Hoje, logo no começo, eu coloquei o nome do meu irmão aí, né? Ontem, de ontem para cá, eu vim assim numa sucessão de provas fortes, eu acho, né? Meu irmão não mora em São Paulo, mora em Santa Catarina, pediu para eu ir no INCOR ver o resultado do exame dele no coração, que ele tem problema sério. E quando eu estava lá dentro do INCOR, eu abro o resultado do exame, estava lá que ele está com um nódulo no pâncreas. Eu quase caí dura para trás, falei, meu Deus do céu, que coisa difícil, né? Aí à noite eu rezei para Deus dar uma luz para as coisas caminharem bem. Hoje cedo, olha só, estou contando porque é importante, porque todos nós temos nossos problemas. Não é porque eu estou falando aqui que comigo é tudo perfeito, não é? Não. No dia seguinte, hoje, começo de mês, pagar as contas, não é? Vou abrir o meu aplicativo para pagar as contas, cadê minha aposentadoria, meu dinheiro? Uma ação judicial levou tudo. E eu não tenho como pagar as contas do mês. Isso decorrente de processos antigos com meu ex-marido, coisas complicadas. Eu já fiquei apavorada. Aí, aproveitando que eu estou em São Paulo, eu fui na casa da minha tia, que é uma senhora velhinha, tem 91 anos de idade. Chego lá, ela estava com a perna enorme, vermelha, parecia chaga, assim, com feridas horrorosas. Aí sai correndo para ver médico e tudo mais. E aí a gente lê o Kardec, né, gente? A gente lê o Kardec e a gente vê que a gente tem que aceitar por amor a Deus. E ele escreveu uma frase que eu até escrevi aqui para falar para vocês, que ele colocou. As provas fortes é um indício do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Ou seja, a gente não tem que ficar reclamando, esmuriando, murmurando. A gente até tem que agradecer a Deus, né? E ele fala, o Kardec, ele fala assim, ele faz umas comparações bem interessantes. Ele fala, porque aí, depois que você passar por todas essas provas, o dia que você sair da Terra e entrar no mundo dos espíritos, ele fala, você vai ser aclamado como um soldado. Fiquei imaginando um soldadinho, né? Que volta vitorioso do combate. Quer dizer, lógico que a gente não quer ser aclamado, não é bem isso. Mas a gente quer ir, assim, o dia que desencarnar, com o coração em paz, né? De cumprir
a missão, de passar pelas provas, aceitar e entender. É isso que a doutrina é divina, ela nos faz entender por que a gente passa por essas coisas. Depois ele fala qual que é a prova mais difícil. E eu pensei, na hora eu dei uma parada e pensei, bom, acho que é mais difícil quando a gente vê uma mulher na rua com a criança no colo, passando fome, passando frio. Pensei assim, né? Aí ele fala, ele diz, não é a miséria, não é a privação material. E ele coloca, a prova mais difícil é quando afeta o nosso coração. E geralmente está ligado aos familiares. É quando você tem um desgosto, você tem uma ingratidão, você tem um problema sério com os familiares que afeta o seu coração. Eu concordo, realmente tem tudo a ver, eu acho que é bem por aí mesmo. E depois, finalizando esse item, o Kardec nos conta assim, como que é a formação das famílias espirituais, que é bem interessante, né? Então ele coloca que os espíritos, pelos gostos, pelas afinidades, pela afeição que um tem com o outro, e até assim pela identidade com o nível que se encontra na escala moral e espiritual, eles se reúnem e formam uma família. E essa família espiritual que encarna como a família terrena que a gente tem aqui, né? E ele coloca, momentaneamente, eles podem se separar. Pode acontecer assim, de um desencarnar mais cedo, ou o outro precisar encarnar numa outra família por um motivo diverso. Pode se separar. Mas quando se reencontram mais tarde, ficam muito felizes, porque estão juntos, crescendo, progredindo. E aí ele fala, pode acontecer que nessa família encarne um espírito menos avançado. É aquele filho ingrato. Ele pode ser um espírito menos avançado, que encarnou por quê nessa família? Para ter bons exemplos, para ter conselhos, para ajudá-lo a evoluir espiritualmente, né? E essa é a pessoa, esse espírito, ele pode causar muita perturbação na família. E isso é uma prova. Essa é a prova da vida. Essa é a nossa tarefa, né? Então, ele finaliza dizendo, nós precisamos acolher os nossos irmãos, porque todos somos irmãos. Não é só os dessa família espiritual, nós todos somos irmãos. E quando tem alguém que não está se ajustando da família, ele tem que ser acolhido e a família toda vai ficar muito feliz lá na frente quando vê que conseguiu, por próprio mérito, por próprio esforço, fazer como que se ele se salvasse, como que ele conseguisse evoluir e estar melhor espiritualmente. Então, é isso que eu captei da mensagem como um todo. Eu achei uma mensagem muito linda, né? E acho assim que marcou mais é justamente isso que a gente tanto vê nas famílias, né? Sempre tem um pai, uma mãe reclamando, ou um filho reclamando do pai, da mãe. Sempre a gente vê isso, em todos os momentos. E é aquele que a gente tem mais que acolher, aquele que a gente tem que dar mais carinho, aquele que a gente tem que dar mais exemplos do que é o bem viver, o viver assim com amor no coração. Então era isso a mensagem de hoje, gente. Obrigada por me ouvir. Obrigada, amiga querida. Deus te abençoe. Você falou de uma forma tão assim, olha, eu me senti minha mãe contando histórias para mim. Você colocou a doutrina de uma forma tão leve, sabe? Você conduziu e eu amei.
Deus te abençoe. E nós vamos também envolver você nesse desafio que você está passando há tanto tempo, né? Para te fortalecer. Depois eu quero falar com você no particular, tá bom? Tá? Isso mesmo. A Samira transmite, né? Foi falando com carinho, um tema tão assim, né? Que a gente fala da ingratidão. E eu quero, assim, dizer assim, que às vezes não é a palavra adequada. Não é só com pais e filhos. Se a gente está sendo ingrato ao planeta que a gente está morando, se a gente está sendo grato, se a gente está sendo grato ao país que a gente está morando. Enfim, é para nós refletirmos. Deus te abençoe, amiga querida. Deus te abençoe. Voltando aqui, nós vamos mais uma vez pedir por todos os nomes que estão no coração e no pensamento de cada um. Já que o Evangelho foi com esse tema, eu quero rogar por todos os filhos que estão gerando esse desconforto no coração dos pais, porque nós sabemos que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mesmo que aquela pessoa está passando pelo processo do aprendizado, a outra que está causando também depois vai colher. Então a gente quer vibrar e orar por essas pessoas para que elas possam entender que a plantação que ela está fazendo não é adequada, porque vai sofrer depois com a colheita. Nós queremos orar por esses pais, mães, que não estão ainda entendendo, para ter força, como Samira falou, um espírito diferente encarna na família, para servir de exemplo, para dar força para esses pais que passam por essa etapa. Queremos orar também pelos filhos do Brasil, brasileiros que moram aqui, ou não, ou também não necessariamente que nasceram, mas todos os filhos dessa pátria amada, que possam receber muita energia desse entendimento que fala o Evangelho. Mas eu quero orar especialmente, vibrar pelo Oliver, o bebê, a sua família lá, o papai, a mamãe deles, que não sai de perto dele da UTI. A Celinha, a Maria Aparecida Bulgari, o Ricardo Jacob Suade, a Sandra Foschini, o Almir, nosso querido Almir, a Rosiane, nossa querida Rosiane, a Márcia Mello, que está toda semana no nosso Evangelho. Todos eles vão neste momento sendo abraçados, sendo envolvidos pelo manto da Mãezinha Santíssima. O Jarbas Zamboni, a Murilo Santos Rodrigues, de 4 aninhos. Será que tem essa nossa filhinha? Seja também envolvido na filhinha da Sônia, minha querida Sônia, Aline Laurentino Stingli, que está lá longe, no Canadá. O manto da mãezinha também envolva ela. A dona Ivete, com essas dores de cabeça, que ela possa também ser envolvida. E a dona Evandice Ferreira Rocha, que bateu a sua cabeça. E essa pessoa que,
A Samira falou, essa senhora que está com ferida nas pernas. Que o manto da mãezinha também envolva, fortalecendo o Senhor. Somos um punhadinho de corações aqui que oramos e queremos, Senhor, que o nosso coração se externe o melhor. Tem nada de que sabe que impacta o amor, Senhor. Nada, nada, Senhor. Pela vida que o Senhor nos dá, pelo planeta maravilhoso que habitamos e pelo país maravilhoso que habitamos. Senhor, que as tuas mãos radiosas se estendam sobre todos nós e que transforma, Senhor, todas esses sentimentos inadequados, Senhor, em sentimentos de harmonia. Ah, Senhor, em sentimentos de harmonia, de respeito, de amor. Assim todos nós unidos, com todos que oram neste momento, independente de qual seja o segmento, neste momento formamos uma rede Wi-Fi imensa, juntos orando para acompanharmos as vibrações que a Marlene vai colocar para nós. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal.
perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Vamos assim, na sintonia dessa música, dessas vibrações, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, ouvindo o Evangelho do Mestre. Senhor, envolva cada um de nós, envolva a nossa família, fortaleça a nossa semana, Senhor. Fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, o nosso equilíbrio, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada à equipe desse trabalho, desse Evangelho, que está sempre presente conosco, nos ajudando, nos orientando, esses grandes amigos. Obrigada a todos eles. Obrigada, Nossa Mãe Santíssima, por abraçar os seus filhos, por aquecer no seu colo, todos aqueles que necessitam do teu amor, da tua misericórdia. Só temos que agradecer a ti, Mãezinha, e ao nosso Pai, ao nosso Mestre, os nossos mentores, esses amigos incansáveis, que está sempre do nosso lado, nos inspirando, nos ajudando. Obrigada a todos. Obrigada por esse alimento espiritual que nos é oferecido todas as terças-feiras. Só temos que agradecer. Gratidão, Senhor, por tudo. E assim, agradecida profundamente, vamos fazendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora da nossa passagem ao mundo dos espíritos. Que Jesus nos envolva e que nos dispensa na tua paz, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais.
febres esperanças. Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir. Sinto, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir. Vejo, Deus, nas estrelas perenes de luz. Vejo, Deus, no esplendor que a alvorada traduz. Vejo, Deus, no suave perfume da flor. Vejo, Deus, no adeus, companheiro da dor. Sinto, Deus, na saudade que evoca lembranças. Sinto, Deus, no morrer de febres esperanças. Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir. Sinto, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir. Na tua volta, irmão,